Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Marcela, a professora de ciências. Vou estar falando sobre a quarta apostila da terceira etapa, que é sobre o sistema nervoso, tá? O sistema nervoso é uma das características dos seres vivos que é representada por estímulo, né? Resposta e estímulo, né? Nós, seres humanos, né? Os animais também, não posso falar os seres vivos porque as plantas não têm. Então, nós, animais, a análise e a resposta desses estímulos são coordenadas pelo nosso sistema nervoso. Toda a movimentação que nós, né, seres humanos e os animais em busca de alguma coisa é através desse estímulo. Vamos supor, a gente vai em busca de água. A resposta ao estímulo é o quê? Porque sentimos sede. Vamos em busca de comida, porque sentimos fome, né? Então, coordenada também tudo isso pelo nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso, ele é formado, né? O nosso tecido nervoso é a mesma coisa, né? De sistema nervoso, é formado pelo nosso tecido nervoso, que possui entre suas células os neurônios, né? Os quais que produzem e transmitem sinais elétricos chamados de impulsos nervosos, um tipo de mensagem enviada por eles. Tudo que seja impulso é enviado pelos neurônios. E os neurônios, eles possuem três partes principais: os dendritos, o corpo celular e o axônio, que é isso daqui que são os neurônios. Esse daqui, ó, são os nossos neurônios. Então, aqui nós temos os dendritos, né? Aqui o axônio, que a gente pode dizer que é o corpo do neurônio, e essa parte aqui nós chamamos de corpo celular, é onde fica o núcleo, né, da célula neurônio. Então, agora eu vou explicar para vocês a parte de cada parte desse neurônio. O corpo celular, que é essa parte aqui, ó, está o núcleo da célula, como eu já falei para vocês, essa partezinha aqui é o núcleo da célula. Os dendritos que são tipo esses raminhos aqui de árvore, né? Os dendritos são prolongamentos do citoplasma, eles recebem os impulsos nervosos. Então, os dendritos recebem os impulsos nervosos e os conduzem ao corpo celular, né? Os dendritos recebem os impulsos nervosos, eles recebem os impulsos nervosos e conduzem ao corpo celular, que é esse aqui. E o axônio é a extensão do citoplasma que envia os impulsos nervosos para outros neurônios. Os axônios são esses aqui. Então, daqui eles vão enviar, né, os impulsos nervosos, os impulsos elétricos para outros neurônios, que aqui, ó, já tem outra ramificação. E o impulso nervoso, ele é transmitido por uma célula para outra, por meio de uma sinapse, que é isso daqui, que vai formar outro neurônio, né? Nessa região, o neurônio libera uma substância, né, que chega ao próximo neurônio que vai vir, para que o impulso nervoso continue sendo transmitido, né? Então, aqui nós temos o corpo celular, nós temos os dendritos e nós temos o axônio. Então, a gente sabe que no corpo celular, que é essa parte aqui, os dendritos são prolongamentos do citoplasma e eles recebem os impulsos nervosos e os conduzem para o corpo celular. Eles recebem os impulsos nervosos por aqui e enviam para o corpo celular. E os axônios, né, que são esses aqui,
O axônio é uma extensão do citoplasma que envia os impulsos elétricos para outro neurônio. Ó, passa por aqui e aqui é onde acontece a sinapse, né, que vai formar uma outra célula de neurônio, tá? E o sistema nervoso dos animais, eles são um pouco diferentes do sistema nervoso nosso, porque nós temos os animais como deixa eu lembrar aqui, a anêmona, que é a anêmona do mar. Ela fica agarrada, né, nas rochas e no solo. Então não é igual nós seres humanos e nem, vamos supor assim, o gato, porque o gato ele vai ter um cérebro, um cerebelo. Já essa anêmona não tem. Então é um sistema nervoso diferente. A mesma coisa é das formigas. Vamos supor, as formigas, elas têm gânglios. O sistema nervoso dessas formigas é através desse glândula. O que acontece? Quando tem algum predador para, né, outro animal para comer essa formiga, elas liberam uma substância que vai fazer com que esses predadores se afastem. Então, o sistema nervoso desses animais, eles liberam dessa forma. Eles se defendem, né, dessa maneira. Já o gato não, o gato, ele tem encéfalo, ele tem a medula espinhal e os nervos, que eu vou estar falando mais adiante para vocês, né? Então, a organização do sistema nervoso do corpo humano, que eu vou botar aqui para vocês estarem visualizando também, que é essa aqui. Nós temos, ó, o cérebro, que é essa parte, ó, o tronco encefálico, que é aqui, o cerebelo e a medula espinhal, né? Então, o sistema nervoso do corpo humano, ele é dividido em parte central do sistema nervoso e parte periférica do sistema nervoso. A parte central do sistema nervoso é formado pelo encéfalo, que é esse aqui, e pela medula espinhal. Isso é a formação, né, do sistema nervoso central, que é pelo encéfalo e pela medula espinhal. A parte periférica é formado pelos nervos, tá? Que eu vou mostrar depois um outro aqui para vocês. Então, a parte periférica é formada por nervos que se espalham por todo o corpo. O encéfalo, que é esse aqui, ó, né? O encéfalo é composto de cérebro, tronco encefálico, né? O tronco encefálico e o cerebelo. O cérebro, ele é formado por diversas partes, cada uma responsável por uma função. De maneira geral, o cérebro é responsável pela inteligência, memória, pelas sensações, por ações como ler, escrever, falar, né? E além de controlar a movimentação dos alimentos no sistema digestório. Então, a gente sabe que o cérebro ele é responsável pela nossa inteligência, pela memória e pela sensação, né? Por ações como ler, comer, escrever, tudo isso é função do cérebro. E o tronco encefálico? O tronco encefálico, ele coordena ações básicas do corpo humano, como o batimento cardíaco e a respiração. Isso quem controla é o tronco encefálico. Ele coordena as ações básicas do corpo humano, como os batimentos cardíacos e a respiração. Se eu fico nervosa, os meus batimentos cardíacos eles vão acelerar. Então, quem controla isso é o tronco encefálico. E o cerebelo?
regula a postura e o equilíbrio do corpo, né? Então, quem controla a minha postura do meu corpo é o cerebelo, que é essa parte pequenininha aqui, ó. E a medula espinhal, ela recebe e direciona informações entre o encéfalo, né? Entre o encéfalo e os órgãos do corpo. Além disso, ela processa também as determinados tipos de impulsos nervosos e gera respostas, né, como a contração muscular, né? Se meu músculo fica se contraindo, quem faz isso é a medula espinhal. E os nervos? Os nervos são formados por um feixe de axônio. Lembra o axônio aqui, ó, que eu falei aqui dos neurônios, né? Os axônios, os nervos, eles são formados, né, por feixes de axônio e levam os impulsos nervosos até a medula e dela até os órgãos. Aqui, ó, os nervos, é essa parte aqui, ó. Ó, aqui, ó, os nervos. São essas partes aqui. Então, aqui nós temos a medula espinhal, o encéfalo, que é pequenininho, e os nervos é que tem esse feixe de axônio. As transmissões nervosas é a parte central e a parte periférica do sistema nervoso que se relacionam para receber e analisar os estímulos e gerar a resposta adequada, né? Então, os receptores ou órgãos sensoriais recebem estímulos e os transformam em impulsos nervosos, que são transmitidos por meio de nervos até a medula espinhal, até a medula e o encéfalo, né? As informações referentes a esses impulsos nervosos são processadas de uma resposta e também na formação de impulsos nervosos até o local de sua ação. Então, aqui nós temos, ó, quando a gente fala sobre impulsos nervosos, vou mostrar aqui um desenho aqui para vocês. Aqui é o formato de uma corrida que vai acontecer. Nesse aqui, né, o sinal sonoro para o início da corrida é essa buzina aqui, né? Então, o que do nosso corpo, qual órgão do nosso corpo que vai sentir esse sinal? O estímulo sonoro é externo e recebe pela orelha. Da orelha, a orelha vai mandar um sinal, né, para o nosso cérebro desse sinal sonoro que vai transmitir direto ao encéfalo. E do encéfalo, o impulso nervoso gera no encéfalo, enviando a medula espinhal que vai encaminhar para os nervos que se ligam à musculatura. Aí o que vai acontecer? Vai começar a corrida. Aqui, ó. Né? Isso nós chamamos de transmissão de impulsos nervosos, né? Então, agora nós vamos falar sobre o ato reflexo, autorreflexo. O autorreflexo, anteriormente, nós estudamos que os músculos esqueléticos realizam ações voluntárias, ou seja, seu movimento é controlado. Consequentemente, ocorre que, em determinadas situações, eles também respondem a estímulo como os movimentos rápidos e involuntários. Isso nós chamamos de atos reflexos. Então, aqui tem uma outra
mostrando aqui para vocês. Em uma situação, quando a gente coloca a mão em uma determinada coisa muito quente, né? A gente vai sentir aquela quentura. Na medula espinhal ocorre um impulso nervoso que chega até os nervos e chegam aos músculos do braço, né? Que ele botou a mão, então o que vai sentir vai ser o braço. E que a medula espinhal vai mandar essa mensagem, né, para o nosso encéfalo, que é onde a gente vai automaticamente tirar a mão dessa quentura. Então, nós sabemos que o nosso corpo, né, tudo que o sistema nervoso, ele coordena, né, as respostas e os estímulos, né, do nosso corpo, nós chamamos de sistema nervoso, né? E aqui nós temos a parte, né? Nós temos o cérebro, o tronco encefálico, nós temos o cerebelo e a medula espinhal. Nós temos aqui os neurônios, que os neurônios é onde transmite, né, os impulsos nervosos. Nós temos as partes dele, o corpo celular, os dendritos, o axônio, aqui é onde vai acontecer a sinapse, que é uma nova, né, renovação de célula. Então, pessoal, é isso. Qualquer coisa pode tirar dúvida pelo grupo. Tenham uma boa tarde.